Olá, meu nome é Adriano Aquino, tenho 40 anos, sou diretor de tecnologia da SAB Company e tenho um grande problema, preciso de um dia com mais de 24 horas. Como eu sei que isso é impossível, gostaria de saber como é que o SOS Carreira pode me ajudar a gerenciar melhor meu tempo. O dia a dia do Adriano é uma correria, né? 24 horas ligado no celular, e reuniões é difícil de conseguir um tempo para falar com ele. A gente marca 3, 4 vezes a mesma reunião no dia. Ele às vezes tem 2 reuniões na mesma hora e eu falo assim, será que vai dar certo? O grande problema nosso é quando passa do horário do expediente. Aí você começa a fazer reunião e aí a gente não tem, meio que não tem um limite para acabar. Eu sinto falta do meu pai, porque ele quase nunca tá aqui em casa, quase nunca tá com a gente. Em média, costuma ficar de 10 a 14, depende do dia, né? Mas 10 a 14 horas, normalmente a gente está aqui no escritório. A agenda dele é corridíssima, até para pegar para almoçar já é difícil, para você sair para um happy hour mais impossível ainda. O que realmente impacta no seu dia a dia? O que realmente faz você perder tempo? Eu sou uma pessoa de informática, né? Então eu fico tentando me olhar um pouquinho o Adriano há 10 anos atrás e o Adriano hoje. O Adriano 10 anos atrás, ele não tinha 2 celulares no bolso e não tinha, de repente, 300 e-mails média ou 250, 300 e-mails média. A palavra-chave para o Adriano é planejamento. Se planejar um pouquinho para frente, usar esse recurso que ele tem de e-mail, usar esse recurso que ele tem do Outlook, com esse high-tech todo que ele é, em função de se planejar melhor. Meu nome é Christian Barbosa, estou aqui para te ajudar a gerenciar um pouquinho melhor o seu tempo. Você fez alguns testes aqui que eu te passei, tem um pouquinho do seu perfil e vamos conversar um pouquinho dos seus principais problemas aí e do que realmente está acontecendo no seu dia a dia. Quantas horas você trabalha em média por dia? Eu tenho trabalhado de 12 a 14 horas por dia. Tá. Algumas, às vezes, é claro, a gente acaba ultrapassando isso e, literalmente, quando você acaba tendo algum problema, um problema de faturamento, né, um novo contrato que a gente está fechando. Recentemente, a gente teve uma mudança da empresa de São Paulo aqui para a região de Alphaville. São projetos temporários, né, que, é claro, acabam tomando mais tempo. O que realmente impacta no seu dia a dia? O que realmente faz você perder tempo? Eu sou uma pessoa de informática, né? Então eu fico tentando me olhar um pouquinho o Adriano há 10 anos atrás e o Adriano hoje. O Adriano 10 anos atrás, ele não tinha 2 celulares no bolso e não tinha, de repente, 300 e-mails média ou 250, 300 e-mails média na caixa de entrada e mais uns 250, 300 na caixa de enviados, né? Então, esses 2 fatores, né, somados, posso dizer que devem representar mais do que 50% tranquilamente do meu dia. Ele realmente tem um caso de bastante urgências, né? Isso realmente pode estar comprometendo algumas coisas importantes que estão ficando de lado. Como é que funciona hoje o teu planejamento diário? Quando você chega na empresa para trabalhar, qual que é a primeira coisa que você faz? Você faz um planejamento prévio ou não? Você já chega a ler os e-mails? Me conta um pouquinho dessa tua rotina diária. Como é que isso funciona? O meu planejamento, basicamente, está sempre aliado ao meu Outlook, ao meu calendário. É o típico perfil do high-tech, né? O high-tech é aquela pessoa que está sempre conectada, que está sempre com e-mail. Então, você está ligado 24 horas por dia. Né? Não tenho dúvidas. Isso gera uma ansiedade para você também. Com certeza. Ele tem um bom perfil no uso de tecnologia, então ele se vira bem com e-mail, se vira bem com os compromissos no Outlook, com as tarefas. Então ele tem que aproveitar um pouquinho desses recursos que ele usa bem para conseguir planejar melhor os dias futuros e prevenir as urgências que acontecem no seu dia a dia. Às vezes você está concentrado numa determinada atividade, está lá concentrado, fazendo uma planilha, um PowerPoint e chega um e-mail. Você para ver. O high-tech ele tem essa coisa de querer o multitask. Então você vai naquele momento, isso deve acontecer com você. Vai lá ver aquele e-mail, só que quando você vai ver aquele e-mail, você não vai ver só um, você vai ver outro, dá uma olhada em 4, 5. Você acha um multiprocessador ali que não tem problema nenhum e não perco a concentração por clicar e ler um e-mail. E o que você tem razão não é verdade. Então uma dica que você pode fazer é tirar os avisos do Outlook. Gostei muito desse papo com ele, das dicas que ele me deu. É um cara que mostra que tem bastante conhecimento na área de tecnologia.
Nós temos três coisas que acontecem no nosso tempo. Primeiro, obviamente, as coisas importantes. Importantes, pela nossa definição, são atividades que elas têm prazo para serem feitas, são atividades que não geram estresse, são atividades que você faz e vão te trazer resultado a curto, médio ou longo prazo. São coisas que você faz assim tranquilo e que sabe que vai ter alguma coisa que valeu a pena. As atividades urgentes são atividades onde o prazo acabou ou está muito curto, onde pressão, onde tem estresse, onde tem aquela problemática toda de você sair correndo na correria, como as pessoas falam. E temos um terceiro conjunto de coisas que é o que a gente chama de circunstancial. Circunstancial são aquelas atividades que você desperdiça o seu tempo literalmente. E na empresa também tem muitas coisas circunstanciais, do tipo reuniões que não servem para nada, que você vai perder um tempo desnecessário e fala, olha, não teve por que fazer, interrupções a todo momento. Nós temos um dado estatístico com mais de 18 mil pessoas, comprova que o brasileiro ele tem 1/3 dele do tempo mesmo focado nas coisas que são importantes. Os outros 2/3 são focados em coisas urgentes e circunstanciais. Você fez previamente o teste e aqui o que mostrou encaixa basicamente com o que você veio trazendo. Você tem um perfil de 40% de urgência, ou seja, o seu dia, realmente as coisas devem aparecer assim. Nossa, você fala, meu Deus do céu, de onde veio essa urgência, de onde veio esse problema? Puxa vida, às vezes alguém esqueceu de fazer alguma coisa, isso refletiu em uma tarefa para você de último momento, ou veio uma reunião que não estava prevista, ou um e-mail te pedindo alguma coisa. Então você tem um foco hoje em, às vezes, apagar incêndio. Com certeza. Então, mudando alguns hábitos no seu dia a dia, você pode conseguir voltar a eliminar esse volume de urgência, que a gente vai conversar sobre isso. 38% de coisas circunstanciais, ou seja, às vezes interrupções, reuniões que não servem para nada, e-mails que você lê e fala, putz, para que eu tô lendo isso? Não, muito spam. Muito spam, perda de tempo desnecessária. Super nota 10, as dicas que ele me deu, a questão do planejamento, como melhorar o meu planejamento pessoal e profissional e o melhor uso das ferramentas do meu dia a dia, principalmente o Outlook, né? Se a gente puder dar duas dicas práticas, primeiro, a reunião tem que ter um objetivo. O que a gente quer alcançar no término dessa reunião? Se isso não estiver claro aos participantes, a reunião vai desfocar. Segundo, a reunião tem que ter uma liderança. Quando a reunião começar, alguém tem que falar, pessoal, eu vou dar uma liderada na reunião, não precisa ser o chefe, o diretor, é um líder para coordenar os assuntos. Porque o pessoal costuma desfocar e ir para outras coisas. Eles pegam um ponto daquela reunião e aí eles começam a fazer uma reunião sobre aquele ponto. Exatamente. E quando você vê, desfocou. Então você tem que desafogar a sua cabeça das prioridades, tudo que você tem que fazer e escrever tudo que você tiver a fazer durante a semana. E não só escrever, transformando em tarefas. Mas quando você escrever, pensa assim, quanto tempo mais ou menos eu demoro para fazer isso? Eu não perguntei, você tem um assistente, uma secretária? Não, hoje a gente, na verdade, compartilha, tem uma pessoa que faz a parte da assessoria para o presidente, como são mais 2 diretores, acaba assessorando um pouco, né? Mas não chega a ficar dedicada para nós. Perfeito. Talvez usar um pouco mais esse tipo de recurso que você tem da empresa para conseguir delegar algumas coisas que são mais circunstanciais. Você fala, poxa, eu não tenho que estar vendo isso, sabe? A palavra-chave para o Adriano é planejamento. Se planejar um pouquinho para frente, usar esse recurso que ele tem de e-mail, usar esse recurso que ele tem do Outlook, com esse high-tech todo que ele é, em função de se planejar melhor. Então, reduzindo as urgências no dia a dia, fazendo com que as reuniões sejam mais objetivas, minimizando esse volume de interrupções a partir do seu e-mail, do seu smartphone. Então, se ele conseguir controlar um pouquinho essas 3 coisas chaves, ele vai conseguir reduzir um pouquinho mais as coisas urgentes que ele tem, chegando aí no índice de 30%, 20%, já é uma redução legal, e aí ele pode aumentar com certeza a esfera do importante. Mas vou fazer muito esforço realmente para conseguir, pelo menos a questão do planejamento, colocar em prática para realmente melhorar o meu dia a dia. Dar 2 dicas práticas. Primeiro, a reunião tem que ter um objetivo. O que a gente quer alcançar no término dessa reunião? Se isso não estiver claro aos participantes, a reunião vai desfocar. Super nota 10, as dicas que ele me deu, a questão do planejamento, como melhorar o meu planejamento pessoal e profissional e o melhor uso das ferramentas do meu dia a dia, principalmente o Outlook. A palavra-chave para o Adriano é planejamento. Se planejar um pouquinho para frente, usar esse recurso que ele tem de e-mail, usar esse recurso que ele tem do Outlook, com esse high-tech todo que ele é, em função de se planejar melhor.